1h36. Deixa eu tirar esse óculos aqui, porque essa máscara às vezes fica me atrapalhando. Boa tarde a todos que acompanham o Gazeta Entrevista. Começa mais uma edição agora, nesta segunda-feira, dia 21 de fevereiro de 2022. Um período, eu sempre tenho o costume de falar, que sobretudo no inverno, a qualidade da nossa gestão pública se revela assim de uma maneira, como nós dizemos aqui, de com força, né? Impressionante como que o inverno nos revela. E por falar a respeito do tempo da natureza e do tempo da gestão pública e do tempo da política, hoje eu vou conversar aqui nos 2 primeiros blocos do programa com uma figura que ele já se aventurou pelo jornalismo, já deu algumas cabeçadas pela política e agora está, eu diria, para usar uma expressão que ele mesmo costuma usar, está cometendo alguns textos, assim, de uma maneira, assim, digamos, um pouco mais densas. Eu estou falando do escritor Antônio Alves, o Toinho. Toinho, prazer recebê-lo aqui, seja bem-vindo ao Gazeta Entrevista. Prazer estar aqui com vocês. Toinho, eu falei ainda, hoje o Acre o noticiário está molhado, e não é de sangue, é de água, no Juruá, ali no Vale do Tarauacá em Vira, aqui no Vale do Alto Acre também. Antes da gente tratar a respeito das questões mais ligadas à literatura, que acabam também revelando muita coisa do que nós somos, o que o inverno revela, afinal de contas? Ele revela que a Amazônia ainda é a Amazônia, apesar de bastante agredida, e que tem que ser respeitada. O que o tempo, a chuva nos revela é que nós temos limites, sabe? A gente tem que ter responsabilidade de saber aonde é que vamos fazer as coisas, quando vamos fazer as coisas. Eu vou fazer uma estrada aqui. Esse aqui está precisando de um viaduto. Não, ali vamos construir um prédio de 20 andares para apartamentos. Não é assim que a gente resolve as coisas, entendeu? Você tem que olhar, observar a natureza, o entorno, como é que isso vai reagir nos próximos 10 anos, nos próximos 30 anos, nos próximos 50 anos, para poder não promover desastres. E nós não estamos sabendo fazer essas avaliações. Não tem nenhum governo que tenha o mínimo de atenção, o mínimo de planejamento de longo prazo. Não existe nenhum governo hoje que tenha um mínimo de sensibilidade. Já teve alguns que tinham, pelo menos, sabiam fazer previsões até os próximos 10 anos, né? Eu tenho, por exemplo, quando eu trabalhei na prefeitura de Rio Branco, o Jorge Viana era o prefeito, o Binho Marques era secretário de Educação, e eu ajudei o Binho a fazer o plano decenal de educação. Ora, a gente ia ficar naquele tempo, nem tinha reeleição, então só ia ficar 4 anos mesmo na prefeitura. Então, para que fazer um plano para 10 anos? Né? Mas o Binho reuniu os professores e pessoal das escolas, etc. e tal, e juntos elaboraram um plano que eu ajudei a redigir, né? Os documentos básicos desse plano, prevendo investimentos e desdobramentos e metas a serem alcançadas na educação do município num prazo de 10 anos, ou seja, naquele governo, naquela administração, na próxima administração e metade da administração seguinte. Se todo mundo tivesse pelo menos 10 anos no seu horizonte de investimento nos setores fundamentais, saúde, educação, segurança, meio ambiente, então nós estaríamos numa situação um pouco diferente. Eu quero lembrar para você que o grande desastre de Petrópolis, que morreu 1.000 pessoas, aconteceu em 2011, exatamente 11 anos atrás. E aí disseram, não, agora daqui tem que mudar, tem que replanejar a cidade, etc. Não fizeram nada, e aí agora o desastre se repete. Quando você ouve que 60%, 70% da cidade, da querida cidade de Jordão, está submersa, digamos assim, o que isso te diz? Que Jordão começou errado ou os gestores não estão sabendo entender algumas perguntas? Olha, existem algumas coisas que são, de fato, imprevisíveis, né? Mas existem outras coisas que são previsíveis. Quando eu estive no Jordão, esses 70% da cidade não existiam.
provavelmente eles foram construídos no local mais inadequado, que não deveria ser construído. Deveriam ter feito um plano de crescimento da cidade, se iam prever um crescimento da cidade, se era desejável ter algum crescimento na cidade, então deveriam orientar esse crescimento com um estudo de, não mínimo, de níveis de curva, entendeu? Curvas de nível, né? Ou, no mínimo, um estudo de previsão de crescimento das enchentes, do curso do rio. Alguns estudos básicos deveriam ter sido feitos para orientar o crescimento da cidade. Mas isso é muito difícil de fazer. Por exemplo, em Rio Branco, existe uma discussão sobre o plano diretor da cidade e revisões sucessivas do plano diretor da cidade desde 20 anos atrás, né? Acho que desde o tempo que o Flaviano era prefeito, no primeiro mandato dele, quando o Nabor Júnior era governador, na década de 80, é que começou a se discutir essa coisa de planejamento do crescimento da cidade. E todos os planos de crescimento da cidade são inadequados do ponto de vista ambiental, e as revisões sucessivas são todas dominadas pelo setor de especulação imobiliária, de construção, de etc. e tal, e não tem nada a ver com orientação ambiental. Eu não estou dizendo isso criticando os governos de A ou de B, não. São todos os governos, todas as discussões que aconteceram são pessimamente orientadas do ponto de vista ambiental, social. E o Angelim tentou fazer com o professor Rego na sua assessoria, um planejamento, uma intervenção, um zoneamento urbano, levando em consideração essas temáticas social, ambiental, etc. Não seria apenas um zoneamento ecológico, econômico, mas também social, ambiental, e não seria apenas um zoneamento urbano, de construções, etc. e tal. Mas foi uma tentativa, entendeu? Uma tentativa tímida, porque a sociedade está amortecida na sua sensibilidade com relação aos seus próprios problemas. Aos seus aperreios diários, né? Então, acho que conseguiu-se alguma coisa, né? No governo do Jorge Viana criou a CEMEIA, no governo do outro deu uma reforçada no setor tal, etc. Então, tem algumas coisas assim, mas digamos que são flashes de lucidez. Isso, são flashes de lucidez dentro de uma estupidez generalizada que domina a nossa sociedade e que hoje domina o poder público em todos os níveis. Entendeu? Toninho, eu vou pegar esse teu gancho aí, a respeito dessa falta de lucidez, e eu queria entender como é que você consegue, e aí eu já estou caminhando um pouco para a nossa conversa aqui, para o Toninho, a faceta mais escritor, essa faceta que... Bom, se bem que está tudo junto e misturado, né? Mas como é que você transita e consegue ter tempo para escrever coisas que não dizem relação direta a essa situação de zoneamento ecológico econômico, plano diretor, a política atravessando tudo isso? Eu vou aqui lembrar que o Toninho, não sei se o Laércio já tem no ponto, coloquei algumas imagens. As duas últimas publicações do Toninho, que me chegaram às mãos, uma foi Dias da Terra. Ele vai explicar esse título, é um livro artesanal. Não sei se você já tem as imagens aí, Laércio. Está aí, olha, esse livro é um livro artesanal. Ele é todo feito com um cuidado medonho. Tudo isso aí é muito delicado e você vai abrindo e vai descobrindo coisas interessantes no livro. Explica pra gente. Aí ele transitou desse livro aí para um livro totalmente digital. Eu queria que você contasse esse caminho nesse varadouro aí, o Toninho. O Dias da Terra. Em primeiro lugar, eu sempre mantive um pouco de lucidez, né? E só quem pode nos trazer lucidez é a poesia. Sabe? A arte é a única coisa saudável para a gente viver nessa loucura que a gente vive. Se não tiver um pouco de arte, de sonho, de fantasia e também de sensibilidade, digamos, espiritual, né, para o que é invisível, nós não vivemos, sabe, a gente vive dentro do sufoco, da falta de dinheiro para alguns, do excesso de dinheiro para outros, da disputa insana pelo poder ou pela sobrevivência,
E o mundo é um lugar inóspito de você viver. Eu vi uma uma charge, né, de um tempo atrás, em que um sujeito caminhava com o outro. Os chargistas sempre sintetizam muito bem a situação, né? Então um sujeito caminhava na rua ao lado do outro e dizia: e agora, o que nós vamos fazer? Aí o outro dizia: vamos fazer poesia. Esses canalhas detestam poesia. Eles não entendem. Não, eles têm medo da poesia, porque a poesia denuncia a insuficiência mental, intelectual deles. Não é questão de não entender, é de não gostar. É de não gostar porque não entende assim, porque não sente, sabe? São pessoas que estão embrutecidas pela ganância, pela disputa insana a respeito de algum poder, de algum controle, de algum dinheiro, da vida dos outros, inclusive, né? E traduzem para a sociedade empurram para a sociedade essa miséria, sabe? Essa miséria na saúde, essa miséria na educação, essa miséria na segurança, sabe? Porque todas essas coisas terríveis que a gente vive no mundo de hoje, elas são resultados de uma péssima organização social e de uma péssima gestão dessa organização, sabe? Não existe, nós, como coletividade, não conseguimos organizar a nossa cidade, o lugar onde nós vivemos, para que ele seja um bom lugar. Nós não conseguimos organizar a segurança das nossas comunidades para que a gente tenha um lugar sossegado. Nós não conseguimos organizar a educação dos nossos filhos para que eles tenham uma organização de qualidade. Nós não conseguimos cuidar nem da nossa saúde. Quando eu digo nós, eu estou dizendo nós e os governos que nós elegemos. Claro. Então, o que a gente tem é que, para você sobreviver nessa realidade, você tem que ter um olho, sabe, focado permanentemente na realidade real, que é a realidade interior, que existe no interior da floresta, no interior das pessoas, no interior do nosso coração. Então, se você não tiver esse olhar para a poesia, para olhar e ver um pouco de beleza na vida, sabe? Se você não tiver amor no seu coração, nas suas relações com as pessoas, você fica doido. Um olhar está para esse canto, e o outro? O outro tem que cuidar, porque o inimigo está na onda, né, cara? O outro você tem que... O outro tem que estar preocupado com o IPTU. Claro, você tem que, não só com a sobrevivência, mas tem que estar preocupado com a defesa diante desses absurdos, dessas agressões sociais que a gente está vivendo o tempo todo. Né? Exatamente. Toninho, eu vou fazer um intervalo agora e eu queria que você explicasse um pouco mais ainda a respeito dessa ideia do livro artesanal, da poesia, não, do livro artesanal e do livro digital, claro, mas a ideia de nós termos que... Eu vou usar um termo aqui que você não vai gostar. De fugir um pouco dessa rotina dos problemas diários e rotineiros para poder ter um olhar um pouco mais, digamos, estratégico, para usar um termo que você gosta, enxadrista bom que é. Nós vamos fazer um intervalo e já voltamos com Toninho Alves aqui no Gazeta Entrevista.